Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos de indagações sobre o currículo. Isso mesmo, esse conjunto de textos, né, chamado Indagações sobre o Currículo, é uma publicação do MEC e data de 2008. Está aí fazendo já um bom par de anos, quase 20 anos, né? Agora, o que acontece com essa publicação? Ela é super atual, porque vai abordar o currículo em vários aspectos. Frequentemente, as bancas de concurso na área de educação estão pedindo essa referência bibliográfica, porque esse conjunto de textos, né, indagações sobre o currículo, aborda aspectos do currículo que estão hoje em dia nas escolas, nos sistemas, nas redes de ensino e que se trata de ações que desenvolvem-se no chão da escola. Práticas pedagógicas, aborda também questões a respeito da concepção de educação, vai exigir aí um esforço da gente em relação à avaliação, em relação às tendências pedagógicas, enfim, é um documento que foi elaborado exatamente para provocar uma reflexão, para provocar um questionamento e um processo de discussão que ocorra cada vez mais nas escolas, nas secretarias de educação, sejam municipais, estaduais, enfim, nas unidades escolares, né, nas redes de ensino, mas para que essa discussão perpasse especialmente sobre a concepção de currículo e, evidentemente, os seus desdobramentos. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Nós vamos ver questões que abordam, inclusive, exatamente esse texto, né, da indagações sobre o currículo. Bom, quando a gente está falando de educação, evidentemente, a gente tem que abordar na questão da legislação. Já falei inúmeras vezes, né? A nossa educação é legislada. E se a gente quiser estudar o currículo, nós também temos que visitar a legislação. Antes de mais nada, né? Antes de qualquer outra legislação específica, a Constituição Federal de 88. Bom, o que é a Constituição Federal, né, chamada de Constituição Cidadã, fala a respeito de currículo? Olha só, já desde lá, né, de 1988, isso para a gente pegar um marco, né, datado mais recente. Ela fala, ó, lá no artigo 210, tá? Tá lá no artigo 210 da Constituição que o Estado tem que fixar conteúdos mínimos. Olha só, então a Constituição estabelece que o Estado, né, é incumbência do Estado fixar conteúdos, ó, conteúdos mínimos. Veja, conteúdos mínimos são mínimos, né? Não é para fazer só aquilo, é um mínimo, tá? É a partir dali, é dali para frente, né? Então, conteúdos mínimos para o ensino fundamental, tá? Então, a Constituição, ela considera aí o ensino fundamental uma etapa da educação básica que tem que ter um mínimo de conteúdo para todas as escolas do território nacional, tá? Isso vai garantir o quê? Vai garantir a base nacional comum, que também tem que respeitar valores culturais, artísticos, que sejam regionais, né? Que sejam locais. Então, conteúdos mínimos, e aí a gente está falando aqui também, olha, de uma parte comum, ok? Que vai servir para quaisquer escolas no território nacional, e a parte, ó, diversificada, que aí sim vai
ter uma parte desse currículo, né, abordando questões da localidade, da territorialidade daquela escola, questões culturais, artísticas, enfim, características específicas daquela unidade escolar. Bom, cronologicamente, né, depois da Constituição, a gente tem a LDB, né, e no ano seguinte, tá, a Lei de Diretrizes e Bases, logo no ano seguinte, ela fala, ela solicita, né, porque não só a Constituição, mas a LDB também trata exatamente do mesmo aspecto, né? Que a educação básica tem que ter uma parte comum, ok? E uma parte diversificada. E aí vai variar, né? De acordo com a rede, de acordo com a localidade, de acordo, enfim, com as características específicas. Mas como a Lei de Diretriz e Base, a LDB, ela também fala, e é lá no artigo 26, tá? Ó, artigo 26. Se a Constituição está no 210, na LDB está no artigo 26, ok? Ela vai solicitar, né, essa parte comum, essa parte diversificada, e aí, logo na sequência, o que surgem? Os parâmetros curriculares nacionais, tá? Ó, os PCNs. Primeiro para o ensino fundamental, depois para a educação infantil e depois para o ensino médio. Então, logo em 97, já tinha aí a versão definitiva dos PCNs para o ensino fundamental. Porque a versão preliminar, tá? Por que a gente fala que a versão definitiva saiu em 97? Porque a versão preliminar, ela saiu em 95, 2 anos antes, né? Ou seja, 1 ano antes da promulgação da LDB, mas que já estava tramitando e tal. Então, essas ideias todas já estavam sendo discutidas no âmbito aí do legislativo, né? A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ok? Agora a gente vai tratar do quê? Da Base Nacional Comum Curricular, que vem normatizar a elaboração de todos os currículos da educação básica, e a Base Nacional Comum Curricular, ela só saiu, ó, em 2017, tá? Então, quando a gente fala de currículo, a gente está falando também, né, quando a gente percebe essas questões, né, tanto da legislação exigindo aí uma normativa a respeito, né, que o Ministério da Educação se manifeste nesse sentido de orientar o currículo, a gente está falando de quê? De aliar a teoria com a prática. Então, aquilo que está posto na teoria, aquilo que está posto nos livros, nas pesquisas, nas discussões teóricas, tem que ter relação imediata com o chão da escola, com o exercício, né, do docente ali em sala de aula, ou seja, com a prática correspondente àquela teoria. Então, quando a gente fala de PCN, de Base Nacional Comum Curricular, de diretrizes curriculares, nós estamos falando de currículo e, portanto, de teoria, ó, teoria mais prática, tá? Que é aliar aí essas duas questões, né, correspondentes. Então, não adianta ficar só no discurso e nas normativas. O currículo precisa se desenvolver aonde? No chão da sala de aula, tá? E é por isso que esse documento, Indagações sobre o Currículo, né, do MEC, teve origem lá em 2008. Então, essa reflexão, essa discussão sobre o currículo
tem que estar presente nas escolas, né? Tem origem aí em todo esse percurso histórico, mas tem que estar presente nas escolas, principalmente, olha, vai aliar teoria e prática nas escolas a partir, olha do quê? Do PPP, do Projeto Político Pedagógico, ou seja, são características únicas de cada escola. Agora, quando as escolas vão olhar para o PPP e pensar a respeito do currículo que vai ser desenvolvido em cada unidade, tem perguntas que têm que ser feitas, tem indagações. Percebe o nome aí desse documento do MEC? Indagações sobre o currículo, perguntas sobre o currículo. Elas devem ser feitas. Quais perguntas? Por exemplo, o que é... Olha só, o que é? Então, é um ponto para começar a refletir ali na escola. O que é o currículo, né? Para quem ele serve? Para quem ele se destina? Como é que se constrói? Como é que se implementa, né? Como é que se coloca no dia a dia esse currículo, tá? Então, são perguntas, né? São indagações deflagradoras aí de uma discussão maior, de uma reflexão crítica, né? A respeito do currículo. Então, quando a gente está tratando de currículo, em primeiro lugar, a gente precisa considerar na escola pública o quê? A democracia, né? Aspectos democráticos que vão assegurar a aprendizagem, e não é só a aprendizagem, é a aprendizagem de qualidade. Então, a gente tem que partir do princípio que a escola entende o estudante no pleno desenvolvimento, tá? No desenvolvimento integral, tá? Ó, então, são conceitos, são princípios que estão aí por trás de todas essas indagações que a gente precisa fazer a respeito do currículo. Questões de uma gestão democrática escolar, né? Da educação integral, entendendo o estudante na sua globalidade, né? De forma holística, e entendendo, então, esse desenvolvimento da aprendizagem e também considerando o quê? As necessidades e as potencialidades dos estudantes e também da cultura onde ele está inserido e a escola, consequentemente, também, não é mesmo? Bom, como eu estava falando, o conjunto, né, de textos se chama Indagações sobre o Currículo, tá? Que é a publicação do MEC, tá? Ó, isso aqui é do MEC, tá? Ministério da Educação. Ele data de 2008, mas é super atual, tá? E ele tem aí 5 textos. Então, aqui, os 5 textos. Primeiro, vai falar de currículo e desenvolvimento humano. Ah, detalhe, esses textos, eles não têm uma hierarquia, eles não têm uma ordem explícita, tá? Esse é primeiro, depois esse. São textos de igual valor, de igual peso, que vão considerar o currículo em diferentes vieses, né? Em diferentes pontos de vista. Então, esse aqui que eu coloquei como primeiro, currículo e desenvolvimento humano. Ele vai propor o quê? Reflexões críticas, né, a respeito do currículo e do desenvolvimento humano, tá? Sempre baseado em aspectos do humano. Se ele está falando do desenvolvimento humano, se ele está falando do desenvolvimento humano, a gente precisa considerar questões da ordem da psicologia. A gente precisa considerar questões da neurociência. A gente precisa considerar questões da antropologia. E também precisamos considerar questões da língua, né? Da linguística.
né, da linguística, da semântica, enfim, vai abordar aí questões também da função simbólica, da capacidade imaginativa, tá? Imaginativa, também da criativa, né? Então, são questões do desenvolvimento humano. Vai discutir aí o currículo e a aquisição do conhecimento, as atividades de estudo, a capacidade do ser humano de explorar, de ampliar conceitos, enfim, vai abordar outro aspecto extremamente importante, esse currículo de desenvolvimento, os tempos da aprendizagem, porque isso é uma questão muito pessoal de cada um. Então, vai abordar também, olha, o tempo, né, de aprendizagem, tempo de aprender, que é peculiar de cada um, tá? E que a construção e o desenvolvimento dos conceitos aconteçam sempre progressivamente e de forma recorrente, ok? Sempre. Então, esse texto, né, Currículo e Desenvolvimento Humano, está mais voltado aí para essa questão do ser humano, da formação integral, olhando o ser humano, né, no seu aspecto emocional, psicológico, da neurociência, da linguística, da antropologia, né? Então, vai trazendo aí todas essas questões. Outro texto, né? Educandos e educadores, olha só, direitos e o currículo. Então, os direitos de quem? De educandos e de educadores, tá? Em relação ao currículo, né? Currículo e direito. Bom, ele vai tratar, evidentemente, né, do currículo, mas numa ação educativa, numa ação que envolve professores e educadores, e educandos, né, e estudantes, ressaltando sempre uma questão da coletividade profissional. Então, aqui na questão do direito, está sendo proposta aí uma reflexão a respeito do trabalho, coletivo, do trabalho coletivo docente, tá? E vai considerar aí os educandos como sujeitos de direito ao conhecimento. Então, se vai abordar questões do trabalho coletivo, dos docentes, né? Porque está falando aí de direitos tanto de docentes quanto de estudantes. Então, se fala dos direitos, né, do docente como trabalho coletivo, vai falar também do estudante como o direito, o direito a quê? A aprendizagem, aprendizagens. E aprendizagens, evidentemente, de qualidade, né? Então, é um direito a aprender, é um direito ao conhecimento, um direito a aprendizagens, direito ao conhecimento. Ter acesso ao conhecimento, ter acesso a conceitos, a saberes historicamente acumulados aí pela humanidade. Esse texto, então, ele propõe uma crítica ao aprendizado por competências e habilidades. Aí você fala assim para mim, puxa, professora, se 2008 um texto do MEC está fazendo uma crítica a competências e habilidades, como é que a gente tem 10 anos depois, né, a BNCC colocando o currículo pautado em competências e habilidades? Olha, presta bastante atenção, porque se esse texto cair na sua prova, você não vai se confundir, hein? Aqui, quando fala de uma crítica a competências e habilidades, está falando que essas competências e habilidades, elas não podem se resumir a uma formação dos estudantes em um modelo, tá? Tá dizendo que a formação dos estudantes precisa ir além de competências e habilidades que vão doutrinar um estudante de uma única forma,
mas que vai haver aí um direito à formação e ao desenvolvimento de forma ampliada. Então, quando ele faz a crítica, né? Ó, quando ele faz a crítica, ó, crítica às competências e habilidades, ele está falando competências e habilidades limitantes, tá? Limitantes, limitadoras de uma formação pasteurizada, de uma formação única para várias pessoas, e está desconsiderando o desenvolvimento pleno, que inclusive está previsto na BNCC, né? Então, 10 anos depois, a BNCC vem e trata exatamente de competências e habilidades, mas não no sentido restrito, mas num sentido amplo, no sentido do pleno desenvolvimento humano, na educação integral, ok? Bom, aí um outro texto fala, né, do currículo, conhecimento e cultura. Olha só, então vai abordar o currículo a partir da vertente, né, do conhecimento e cultura, que são refletidos sobre as questões de ordem do desenvolvimento do currículo na cultura, do currículo nas escolas. Então, vai abordar questões não só dos saberes, dos conhecimentos, mas também da cultura dentro das escolas. Então, ele vai analisar o quê? A vinculação que tem entre, olha só, o currículo e as tendências de educação, né? Aquelas que a gente estuda num outro vídeo, pode procurar aqui no canal que fala de tendências, né? Da filosofia de educação, das concepções diferentes, né? De educação. Então, quando se trata de conhecimento e cultura, né? Ligado aí ao currículo, nós estamos observando que esse texto vai propor aí uma discussão a respeito da concepção, ó, concepção de currículo, mas que está intimamente ligado às tendências pedagógicas, às tendências de educação. Então, é um texto que entende o conhecimento escolar como característica da escola democrática, né? Isso a gente não pode deixar de considerar em hipótese alguma. Então, considerando ali a escola democrática, a formação integral e plena do estudante, né? É um texto que reconhece a multiculturalidade e a diversidade, né? Então, ele não vai ficar só preso nos conhecimentos, mas também na cultura. Então, ele está aí considerando, olha, a multiculturalidade e está considerando a diversidade, né? Como presentes aí nesse processo de ensino e aprendizagem, ok? Bom, o outro texto fala especificamente da diversidade e currículo, tá? Esse outro texto aqui que fala especificamente de diversidade e currículo, ele vai discutir a diversidade na escola, no chão da escola, no chão da sala de aula. Então, é a diversidade, olha, na escola, tá? Na escola, em termos práticos. Aqui, né, é um texto que vai relacionar o currículo com as tendências, com o que se pensa a respeito da educação. E nesse outro, diversidade e currículo, ele vai discutir, então, esse questionamento, por exemplo, da diversidade na escola, diversidade nos tempos e espaços sociais, nos movimentos sociais que se está vivendo, né? E vai lidar pedagogicamente
com essa diversidade. Então, como é que essa diversidade vai acontecer dentro da escola? Né? Ela é uma construção, tá? Quando ela vai ocorrer na escola, ela é o quê? Uma construção, porque é social, né? Ela é uma construção histórica, cultural e social. E também política, né? Então, é uma construção, olha só, histórica, social, política e cultural, tá? Bom, mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter clareza da concepção de educação, né? Então, o que se espera da educação, o que se pensa da educação, porque afinal de contas está tudo interligado, tá? Bom, e aí a gente tem mais um texto, né? Seria aí o quinto texto que fala currículo e o que? Avaliação. Bom, tá falando de avaliação? Por quê? A avaliação é entendida aí, né, como uma das atividades do processo de ensino e aprendizagem. E tem que estar prevista e tem que estar declarada aonde, nada mais, nada menos do que no PPP, isso mesmo, né? Tem que estar lá no projeto político-pedagógico da escola. Além de tudo, a avaliação, ela tem que estar em consonância com o que a escola pensa a respeito da educação. Com o quê? Com as tendências pedagógicas, né? Então, tá tudo ligado, né? É a concepção de educação com o que se faz de prática de ensino e aprendizagem e também como se pratica a avaliação, que tá tudo interligado. Você não pode pressupor uma escola que adote determinada tendência educacional, uma avaliação de uma outra forma, né? De uma forma que haja conflito. Então, a avaliação é uma atividade que vai além. Ela não acontece somente sobre a aprendizagem, né? A gente tem também avaliação institucional, a gente tem avaliação da rede de ensino, do sistema escolar. Enfim, a avaliação, ela não acontece só nesse âmbito, né, da escola, ela extrapola, mas ela tem que ter ligação direta, né, com o que se pensa a respeito das tendências, ok? E que tem que estar coerente com aquilo que a escola espera de resultado, belezinha? Vamos lá resolver a questão e ver como é que essas coisas caem aí nos concursos? Bora lá! Primeira questão, 2020, Banca Fundatec, Prefeitura de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, prova para orientador educacional. Atualmente, o currículo é uma construção, olha só, social, na acepção de estar inteiramente vinculado. Bom, então, o currículo é social e ele está vinculado a quê? É isso que a questão está perguntando. A um momento histórico, a determinada sociedade, as relações com o conhecimento, quais estão corretas, né? E aí vou te dar uns segundinhos, ou para você pausar o vídeo, ou para você tentar resolver, e a gente já responde isso. Essa tá fácil demais, né? Não tá? Olha só, se o currículo é uma construção social, né? Se é uma construção social e tem a ver com a sociedade, ela está vinculada ao momento histórico? Evidente que tá, né? Porque dependendo do momento histórico, a gente vai apresentar uma visão de currículo, uma visão de sociedade, porque naquele momento as condições são aquelas e no momento seguinte são outras. Então, dadas as condições históricas, o currículo vai ter aí uma construção diferenciada. Bom, se a 1 está certo, apenas a 1 a gente elimina, apenas a 2 a gente elimina e apenas a 3 a gente elimina. Veja que só com uma frase, né, um item, você julgando,
você já ficou com 50% de chance de acerto aqui nessa questão. Se você tivesse fazendo prova para ir mais rápido, o que você faria? Olha, aqui tem 1, 2 e 3 e aqui tem 1 e 2. Eu nem leria a 2, eu já iria logo para 3, que é quem vai definir se está correto ou não, porque a 2 está certa. Tanto está certa que ela está aqui e ela está aqui também, né? Está na D e na E. Mas a gente vai ver a terceira. Ó, as relações com o conhecimento, quer dizer, o currículo é uma construção social porque tem ligação com o conhecimento, com os saberes? Sim ou não? Claro que sim, né? Porque os saberes e os conhecimentos também são históricos. Eles também mudam. Se num dado momento histórico não se sabia determinado conceito, hoje já se descobriu, já se conhece. Daqui para frente, outros conhecimentos, outros entendimentos vão surgir. Então, o conhecimento, sim, ele é fruto de uma construção social, né? Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa E, porque as três estão corretas, né? E não só a 1 e a 2, como falava a letra D. E aí, olha, a determinada sociedade, né? Claro que o currículo, se ele é uma construção social, evidente que ele está ligado a uma determinada sociedade. É evidente que aqui a gente pode enxergar não só outras sociedades, independente da sociedade brasileira, né? Como parâmetro aí de distinção entre elas, mas também dentro do mesmo país, quantos regionalismos nós temos, né? Quantas sociedades nós temos, quantas vertentes da mesma sociedade nós temos. Então, sim, é uma construção social que está intimamente ligada ao momento histórico, a determinada sociedade, ao conhecimento, né? As relações do conhecimento que se estabelecem naquela localidade. Portanto, a nossa alternativa correta da nossa primeira questão, a alternativa E de deu tudo certo, não deu? Exatamente o que a gente estava pensando? Bora lá resolver mais. 2022, Banca Igeduc, Prefeitura de Tupanatinga, lá no interior de Pernambuco, para professor 2, brailista. Brailista, não tá errado não, tá? Tá escrito certinho. É o professor de braille, né? Ó, é o professor de braille. Normalmente vai trabalhar ali com a AEE, né? O especialista em educação especial, né? Então, temos lá, né? O professor brailista. Julgue o item subsequente. Na elaboração do currículo, deve-se buscar responder às questões referentes ao ato educativo, as quais correspondem à finalidade da educação, aos conhecimentos, culturas a serem selecionados e como realizar o que? A prática educativa. Então, aqui está pedindo para você julgar, né, se esse item está correto ou errado, né? Se na hora da elaboração do currículo a gente tem que buscar responder, né, questões que tenham a ver dentro do ato educativo, ligadas à finalidade da educação, né? Os fins da educação. Esta escola está aqui no mundo para, tá? Aos conhecimentos, né? Que são os saberes que serão trabalhados lá no processo de ensino e aprendizagem, as diferentes culturas, tudo o que é selecionado para, de acordo com aquela escola, né? Com aquela rede, com aquele sistema, para realizar a prática educativa, ou seja, para acontecer no chão da escola. E aí, certo ou errado? Não vou dar nem muito tempo, porque essa aqui também está ridícula de fácil. E aí? Vamos lá? Vamos? Claro que
certíssimo, né? Então, quando a gente vai elaborar o currículo, tem que sim buscar responder questões referentes ao ato educativo, como, por exemplo, né, pensar e refletir a respeito da finalidade da educação, os conhecimentos que serão trabalhados ali naquela escola, as culturas, o que é que será considerado, né, a diversidade cultural, tudo isso tem que ser selecionado, porque currículo é sim seleção, é escolha, né, é questão de poder, de disputa, de territorialidade, né, e isso tudo a ver com a prática no dia a dia, na sala de aula. Então, sim, a nossa segunda questão está correta, portanto, alternativa C de tá dando tudo certo, bora lá fazer mais. A terceira questão é de 2019, da VUNESP, Prefeitura de Valinhos, prova para vice-diretor de unidade escolar. Nilda Gomes, em Indagações sobre o Currículo, olha só, né? Lá daquele texto do MEC, Indagações sobre o Currículo a respeito de diversidade e currículo, questiona como a diversidade se faz presente nas escolas, nos currículos e nas políticas educacionais. Na busca de respostas ao questionamento feito, a autora analisa propostas e documentos oficiais brasileiros e, após a análise, conclui e defende que. Então, o que será que defende a Nilda Gomes a respeito da diversidade e currículo? A gente já viu, né? Nós vimos os 5 textos que tem lá da Indagações sobre o Currículo, e aí a gente vai ver da diversidade e currículo. Olha só. Letra A. A diversidade aparece como um dos eixos centrais nas orientações curriculares e que, nos últimos anos, houve um grande avanço em relação a esse tema, tá? Então, diversidade seria considerada aí, né, um dos eixos centrais das orientações curriculares. E aí? Você julga que essa está correta? B. Nos documentos oficiais brasileiros, a diversidade é vista e reproduzida sob a ótica da cultura dominante. A cultura europeia, né? Tá falando aqui da cultura dominante, como a cultura europeia, né? É apresentada como referência e as demais culturas, quando citadas, são consideradas apenas elementos de comparação. E aí? Isso tem a ver com a diversidade e currículo? C. A diversidade recebe destaque, destaque, e está presente no núcleo comum do currículo. E é nesse mesmo núcleo que se encontram os chamados conhecimentos historicamente acumulados. Então, a diversidade está ali dentro do conhecimento historicamente acumulado. Hierarquicamente, né, ou seja, numa graduação de importância, a diversidade ocupa um lugar de evidência no núcleo comum do currículo. E aí? D. A escola e seu currículo demonstram dificuldade de assumir que temos múltiplas culturas. E aí, é difícil assumir que tem múltiplas culturas? Essa situação não possibilita o reconhecimento e a valorização das diversas culturas que convivem no contexto escolar. E aí? Condiz com o que está lá, né, no texto de diversidade e currículo? E vivemos no contexto da diversidade cultural, e esta deve ser um elemento presente e indagador do currículo. A cultura não deve ser vista como um tema, e nem como uma disciplina, mas como um eixo que orienta as experiências e práticas curriculares. E aí? Te dá aí uns minutinhos, porque é uma questão extensa, de repente você quer retomar aí alguma alternativa. Podemos? Nem tá tão difícil assim, né?
Vamos lá? Olha, a diversidade aparece como um dos eixos centrais do currículo e que nos últimos anos houve um grande avanço sobre esse tema. A gente não pode esquecer que esse texto, né, a diversidade do currículo, é datado de 2008. Será que em 2008 a gente estava falando tanto, né? Teve um grande avanço em relação a esse tema, em relação à diversidade? Outra questão, olha, a diversidade aparece como um dos eixos centrais nas orientações curriculares. É um eixo central, né? Só? Acho que essa questão ela não está de todo equivocada, mas ela contempla aí uma restrição, né? Ela não está entendendo a diversidade e o currículo de uma forma alargada como deve ser. A gente tem a parte comum, mas a gente tem a parte diversificada que ela tem que estar presente e não é só como um eixo central nas orientações curriculares, né? É mais que isso. Ela tem todo um destaque para ela, tá? Então, não é a nossa alternativa. Vamos lá da B. Nos documentos oficiais brasileiros, a diversidade é vista e reduzida. É reduzida? A diversidade é reduzida? Não, aqui eu já parava tudo, né? É reduzida? Não. É minimizada? Não, não é. Ela é valorizada, a diversidade é considerada, tá? Sob a ótica da cultura dominante. Olha só, aqui, né, colocando que a diversidade é vista e reduzida como uma cultura, quer dizer, vai se restringir a ser a expressão da cultura dominante, né? Ou seja, a cultura europeia é apresentada como referência, né? Como referência às demais culturas, quando citadas são consideradas apenas como elemento de comparação? Claro que não. Nem só para ficar comparando, né, as outras culturas, a cultura indígena, por exemplo, vou comparar com a europeia, não tem parâmetro de comparação, tá? Então, evidentemente, essa também não é a nossa alternativa. C. A diversidade recebe destaque e está presente no núcleo comum do currículo. No comum é que não está, né? Porque se é comum, não é diverso. É comum para todos. Então, não vou abarcar aí a diversidade. Então, ele não está presente no núcleo comum. E é nesse mesmo núcleo que se encontram os chamados conhecimentos historicamente acumulados. Sim, na parte comum tem que ter os conhecimentos historicamente acumulados. Só que eles não são hierarquicamente superiores à diversidade que vai ocupar um lugar de evidência no currículo? Não, né? Consequentemente, a letra C também não é a nossa alternativa. D. A escola e seu currículo demonstram dificuldade em assumir que temos múltiplas culturas. A escola e o currículo têm dificuldade em assumir? Não, quem tem dificuldade deve ser alguma pessoa mais preconceituosa, né? Porque dificuldade em assumir que temos múltiplas culturas, isso é fato, né? O Brasil é multicultural, então nós não temos que ter dificuldade nenhuma em assumir, isso é fato, tá? Essa situação não possibilita o reconhecimento e a valorização das diversas culturas que convivem no contexto escolar, portanto, também não é a nossa alternativa. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra E, né? E olha só o que tem aqui na letra E. Olha, vivemos num contexto de diversidade cultural e esta deve ser um elemento, o quê? Presente e, olha, gente, indagador. Não é, o texto que a gente está falando não é indagações. Olha a dica que o cara deu aqui, olha, indagações
sobre o currículo, seja perguntas sobre o currículo. Olha, indagador do currículo, a cultura não deve ser vista como um tema ou com uma disciplina. Eu não tenho que tratar da cultura em momentos pontuais, mas a todo momento, né? Mas como um eixo que vai orientar as experiências e o quê? As práticas curriculares, né? Então, a cultura vai entrar aí como integrante do currículo e não só como uma disciplina tratada pontualmente ou como um tema a ser abordado dentro de alguma disciplina, dentro de alguma aula ou projeto. Portanto, para gabaritar aqui comigo, a alternativa E da questão número 3. Bora lá que tem mais para a gente resolver. Olha aí, nossa última questão, 2023, IGEDUC, Prefeitura de Tupanatinga, lá no interior de Pernambuco, professor 2, brailista. Já expliquei, né? Bom, julgue o item subsequente. Toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes. E aí, isso está certo ou está errado? Fácil demais essa última questão, não é? Tá certíssimo, porque sim, o currículo ele é datado, ele é uma construção social, ele é uma política, o fruto, né, de uma política curricular, de uma política cultural. Ele é fruto de escolhas, de opções, de seleção. Por isso que ele é também uma questão de disputa, né? Então, de disputa e disputa por poder. Aquilo que eu vou colocar no currículo, aquilo que eu vou tirar do currículo, aquilo que eu não vou citar no currículo. Isso tudo é uma questão de poder, de disputa. Portanto, é uma seleção e é sim resultado da produção de saberes, de produção de conhecimentos. Portanto, para gabaritar aqui nossa última questão, alternativa C de deu tudo certo. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver discutido e trabalhado aqui, que a gente faz um vídeo especialmente para você. Tudo bem? Você que me acompanhou até aqui o final, beijo grande e até o próximo vídeo.